Tem coisas que a gente não esquece. Não é só pela dor, mas pela humilhação, pelo gosto amargo de ser traído por dois lados, pela mulher que jurei proteger e pelo homem que chamei de irmão. Quando ele me acertou aquele tapa, eu não senti raiva. Eu senti clareza. Ali, na frente dos meus filhos, com ele posando de macho alfa, foi quando tudo fez sentido. E o que eu fiz depois, ninguém esperava. Eu nunca imaginei que uma noite comum poderia virar o ponto de virada da minha vida. A gente mora num sobrado antigo no bairro do Tatuapé, arredores da minha infância. As paredes ainda guardam o cheiro das minhas memórias, o cheiro do café da avó, o eco das gargalhadas da minha mulher, dos filhos correndo de tênis gasto pelo corredor. Tudo isso virou cenário de pesadelo na hora exata em que o tal amante alfa se achou no comando. Era uma quarta-noite, umas 7 e pouquinho. O som das panelas descendo da pia ecoava na cozinha enquanto eu tentava ajudar com o jantar, arroz, feijão, frango grelhado. Nada extraordinário, rotina sagrada. A porta abriu e lá estava ele, cara de quem tinha tombo na humildade faz tempo. Amigo da família. Um tipo que eu já convidei para almoçar no domingo, para tomar chopp com os meus colegas do trabalho. Um cara que meus filhos chamavam de tio. Até minha mãe, que apareceu do nada para trazer brigadeiro da avó, elogiava a educação dele. Mas naquela noite, ele chegou de peito estufado, sorrindo como quem já tinha escrito o final da história, apenas porque achava que merecia. O tapa que ele me deu, cara, ainda ouço aquele estalo na cabeça, não pelo barulho, mas pelo que aquilo representou. Meus filhos no sofá, com olhinhos arregalados, congelados em choque. Minha mulher, braços mole, suspiro cortante, olhar que misturava dúvida e medo. Ele, abrindo o peito, bem na sala da minha casa, como se aquilo fosse troféu. Sou o novo manda-chuva aqui, o alfa dela, ele disse com voz de quem dá linha pra bandeira inflar. Falou como se fosse medalha de honra. Bem na minha cara. Na minha casa. Sério, que tipo de homem mete a mão no outro de dentro da própria casa, se gaba que vai mandar, e ainda acha que tá no direito? Era tudo tão errado que o mundo rodopiou em câmera lenta. Por um instante, pensei que aquilo era sonho ruim ou delírio. Mas o olhar dos meus filhos, travados no sofá, mostrou que era real. A minha mulher não disse nada. Sumiu, quase se dissolveu no ar. Passos dela, meio arrastados, desapareceram na cozinha. Eu? Fiquei imóvel. O tapa atravessou meu silêncio como seta. Eu não gritei. Olhei para mim mesmo no espelho da sala, expressão dura, olhos secos. Entendi que a humilhação não me quebrava, só me revelava. Algo dentro de mim se transformou naquele instante, não em raiva bruta, mas em foco frio. Íamos ter uma audiência no próximo dia com ele, um jantar com meus pais, minha irmã, meus sobrinhos. Ele atendeu o convite com um sorriso de predador. O que nem desconfiava era que eu já tinha começado a montar o tabuleiro de xadrez. Câmeras escondidas perto da estante. Gravador no escritório. Extratos de cartão que vinham direto para minha bandeja de e-mails. Ele aparecia com gasto suspeito na pizzaria que ele disse ir com ex. Registros de tudo. Não adiantava bradar, gritar. Eu ficava quieto, colecionando as peças. Naquela noite, a avó foi visitar. Trouxe pão de queijo quente, brigadeiro, e perguntou por que eu estava tão calado. Eu inventei um cansaço de trabalho, sabe como é? E ela, sempre de cobre no coração, cozinhou mais. Me abraçou com carinho, perguntou se eu tinha certeza de que estava firme, se aquilo que eu sentia era reflexo do trabalho ou do meu coração. Eu dei um sorriso fraco e disse que tá tudo certo. Mas a verdade era que eu estava de olho. Invisível, mas atento. O jantar com meus pais veio como se fosse cenário perfeito, mas o convidado especial transformou tudo em um campo minado emocional. Minha mãe arrumou a sala com flores que eu nem tinha pedido. Minha mulher fingia ser feliz, rindo das piadas bobas com ele. Meus filhos corriam para os avós. Eu só observava, em silêncio, registrando cada inclinação de cabeça, cada trocadilho errado dele. Eu não falava nada, não revelava nada. Só assentia. Cada parabéns,
cara que eu falava era isca para ele continuar se exibindo. Depois que todo mundo foi embora, e minha mãe voltou para casa com a avó cantarolando de ter visto meus olhos cansados. Minha mulher fechou a porta atrás dela, derrubou a cabeça nos ombros, disse: "Não sei mais, eu me sinto dividida." E ali, no meio do corredor, eu entendi que aquilo não era só crise de casamento. Era golpe silencioso, traição não anunciada. E tudo começava deixando rastro. Eu vi as mensagens primeiro, escondidas numa pasta. Promessas, planos, risadas às minhas costas. Eles tinham me subestimado. Achavam que eu era cego, fraco. Mas eu estava acordando. Aquela dor grudou na minha pele, virou vigilância. Minha casa virou campo de inteligência. Mas eles nem perceberam, admirados com a tal alma alfa do cara. Só que ele cometeu o primeiro erro, não viu que o silêncio de um cara traído pode ser mais afiado que um soco. Depois daquela noite do tapa, algo mudou no meu peito. Não era só revolta. Era uma paz esquisita, como se eu soubesse que tudo estava prestes a virar, não por força, mas por estratégia. Eu não sou o tipo de cara que parte pra cima, não sou violento, mas também não sou burro. E aquele idiota achava que minha calma era fraqueza. Esse foi o segundo erro dele. Nos dias seguintes, o clima dentro de casa era um misto de silêncio e tensão. Minha esposa andava diferente. Mexia no celular escondida, saía para fazer compras e voltava com sacolas vazias. Evitava meu olhar. E eu? Continuava o mesmo marido atencioso, calmo, prestativo. A diferença é que agora cada gesto meu era um movimento no tabuleiro. Eu já sabia onde os dois estavam pisando. Já tinha imagens dele entrando na minha casa quando eu não estava. Áudio dele se declarando para ela dentro do carro, no meu carro. Eu copiei tudo. Backup em nuvem, pendrive escondido na casa da minha mãe, e até num HD externo que deixei com meu colega de trabalho. E comecei a preparar o terreno. Primeiro, fui no banco. Tirei meu nome de contas conjuntas. Criei outra, com um outro endereço. Transferi parte do dinheiro, cancelei os cartões dela sem que ela percebesse. Depois, chamei um advogado, velho conhecido meu, daqueles discretos, amigo do tempo da faculdade, e começamos a ajustar o testamento. Meus filhos ficariam com tudo. Ela? Só com as roupas do corpo. Na faculdade, eu dava aula de história. Gostava de mostrar para os alunos como os grandes impérios caíam não por guerras, mas por traições internas. E agora, eu vivia isso. Um império desmoronando por dentro. Mas eu me recusava a cair junto. E ainda tinha mais uma carta na manga. O tal Alfa tinha uma esposa. Sim, ele era casado, e ainda morava com ela em outro bairro. Um segredo que ele mantinha bem guardado, mas que escapou numa mensagem descuidada dele para minha mulher. Eu descobri tudo. Nome completo, endereço, até o nome da escola dos filhos dele. Pesquisei nas redes sociais, achei a mulher. Perfil discreto, poucas fotos. Uma guerreira, dava para ver nos olhos. Aquilo me deixou mais firme. Eu não estava lidando só com um traidor. Eu estava lidando com um canalha duplo. Esperei. Durante 2 semanas, fingi que nada tinha acontecido. Fiz jantares, levei as crianças pro parque, até apresentei minha esposa com uma joia barata, só para ela baixar a guarda. E ela mordeu a isca. Começou a falar mais do tio pros nossos filhos, elogiava ele na minha frente, e eu fingia rir. Por dentro, eu já estava pronto para dar o checkmate. A noite decisiva chegou num sábado. Ele apareceu aqui em casa sem avisar. Minha esposa já tinha preparado o jantar, o que me deu raiva, mas também me deu a deixa. Durante o jantar, ele começou a se gabar. Disse que ia abrir um negócio, que tinha planos com alguém especial. A cara dela corou. Ele colocou a mão na coxa dela. Na minha frente. Eu olhei para os meus filhos. Os dois com um olhar confuso, sem entender a situação. Levantei da mesa, fui até a cozinha. Era a hora. Conectei o notebook ao Wi-Fi do vizinho,
como tinha feito antes. As câmeras estavam transmitindo. O áudio também. Abri o e-mail da esposa dele e anexei tudo: vídeos, prints, datas, horários, localizações. Gravei um vídeo curto explicando tudo, sem gritar, sem drama. Só fatos. Verdades. Envie. 25 minutos depois, escuto a batida na porta. Forte. 3 vezes. Minha mulher se assustou. Ele levantou achando que era pizza ou vizinho. Quando abriu, deu de cara com a esposa dele, e ela veio direto no peito dele com uma força que eu jamais tinha visto. É isso. Ela gritou. Você acha que eu sou o quê? Idiota? Ela jogou o celular no chão, as fotos abertas. Minha mulher congelou. Eu só observei. A esposa dele entrou, xingando ele de tudo quanto é nome. Ele tentava negar, mas os vídeos falavam por si. Quando ele olhou para mim, eu apenas disse: Você me bateu na frente dos meus filhos. Agora é a vida que tá batendo de volta. Ele avançou. Cheio de raiva. Me empurrou. Tentou me dar outro tapa. Eu deixei ele acertar de raspão, só o suficiente para deixar marca. E então, com uma calma que eu nem sabia que tinha, reagi. Um soco, direto, no queixo. Ele caiu no chão, batendo com o ombro no armário da sala. A esposa dele gritou. Minha mulher caiu no sofá, pálida. Meus filhos? Não choraram. Só ficaram olhando. A esposa dele chamou os paramédicos. Tremia ao telefone. Ele gemeu no chão, dizendo que não sentia o braço direito. Quando o socorro chegou, ele saiu em maca. Minha mulher tentou ir atrás. Eu segurei o braço dela. Você já fez estrago suficiente. Agora assiste. Ela não disse nada. Só chorou em silêncio. No dia seguinte, o silêncio da casa parecia ter peso. Cada passo ecoava como lembrança do que tinha acontecido na noite anterior. As cadeiras da sala ainda estavam fora do lugar, o tapete com marcas do sapato dele, e a xícara de café que minha mulher usava todos os dias seguia intacta na pia. Como se ninguém tivesse coragem de tocar. Ela passou a noite em claro. Sentada no sofá, enrolada numa manta fina, olhando pro nada. Quando o dia amanheceu, tentei oferecer café. Ela não respondeu. Só disse: Você destruiu tudo. Eu? Eu destruí? Segurei a vontade de rir. Era surreal. Ela me traiu. Tinha um amante dentro da minha casa. Me humilhou. E agora vinha com esse papo de que eu destruí tudo? Mas eu só balancei a cabeça. Nada que eu dissesse ali mudaria o papel de vítima que ela queria vestir. As notícias correram rápido. A esposa dele, agora ex, oficialmente, fez questão de divulgar tudo. Postou nas redes sociais um textão digno de novela mexicana. Marcou ele, marcou minha esposa, expôs tudo. O bairro inteiro ficou sabendo. Colegas de trabalho começaram a comentar. Tive que ouvir piadinhas no refeitório da escola, olhares tortos no mercado, vizinha que atravessava a rua ao me ver. É impressionante como as pessoas têm memória curta. Ninguém lembrava quem tinha sido traído. Só queriam fofoca. Minha mãe me ligou, desesperada. Disse que sonhou comigo caindo de um penhasco, perguntou se eu estava comendo, se precisava de ajuda. Minha irmã mandou mensagem dizendo que perdoar também é amar. E até um primo distante, que eu nem via desde o casamento, apareceu dizendo que marido de verdade segura a barra. Segura a barra? Cara, a barra estava me esmagando. Mas mesmo com tudo isso, eu me mantive firme. Fui ao cartório no dia seguinte e iniciei o processo de separação. O advogado já estava com tudo pronto. Levei os extratos, os vídeos, as provas. Deixei claro que não ia aceitar chantagem emocional, nem divisão injusta. Os bens ficavam para os meus filhos. Ela que se virasse com o que restou. Na escola, um aluno me chamou de corno no corredor. 11 anos.
Gritou isso na frente de todo mundo. Sabe o que eu fiz? Dei um sorriso e continuei andando. No fim da aula, chamei ele na diretoria, junto com os pais. Mostrei a eles o boletim do menino, nota baixa, comportamento ruim, indisciplina. Disse, não se preocupe com o que falam em casa. Mas presta atenção em quem você quer se tornar. A mãe dele chorou. O pai ficou vermelho de vergonha. E o menino nunca mais me olhou nos olhos. No fundo, era isso. Todo mundo queria rir da dor alheia. Queria ver sangue, humilhação, circo. Mas ninguém queria saber da verdade. E eu já tinha entendido que isso não era mais sobre ela. Nem sobre ele. Era sobre mim. Sobre o que eu ia fazer com tudo isso que sobrou. Minha mulher tentou conversar dias depois. Disse que não sabia como tinha chegado naquele ponto. Que ele era atencioso, que ouvia ela, que fazia ela se sentir viva. Que comigo era tudo automático demais. Que o casamento tinha virado rotina. Você nunca me traiu, ela disse, chorando. Mas também nunca me viu. Aquilo me pegou desprevenido. Pela primeira vez, não senti raiva. Senti pena. Uma mulher que precisava de aprovação constante, que se alimentava da atenção dos outros, que confundia carinho com adrenalina. Ela não me traiu porque eu era ruim. Ela me traiu porque nunca soube o que queria. Respondi. Eu te vi todos os dias. Eu só achava que você também me via. Ela abaixou a cabeça. Pediu para ficar mais uma semana na casa até conseguir um lugar. Eu deixei. Não por ela. Pelos meus filhos. Eles estavam perdidos no meio de tudo isso. E eu precisava ser o porto seguro deles. Numa dessas noites, meu filho mais velho veio até mim. 10 anos. Sério demais para a idade. Sentou ao meu lado no sofá, em silêncio, e depois disse: Papai, o tio machucou você? Demorei para responder. Engoli seco. Não. Ele só me lembrou que eu sou mais forte do que pensava. Ele assentiu. Encostou no meu ombro. Ficamos ali, em silêncio. Eu entendi agora que a força não estava em revidar. Estava em não se perder no meio da destruição. E mesmo com o bairro falando, com o olhar das pessoas pesando nas minhas costas, eu continuei firme. Porque eu sabia que ainda tinha um último acerto para fazer. E dessa vez, ia ser público. Uma semana depois, a casa já não era mais a mesma. Não pelo silêncio, esse até me fazia bem, mas pela ausência. Ela tinha ido embora com 2 malas, sem olhar para trás. Nem os filhos ela levou. Disse que precisava de um tempo para se entender. Que precisava se reencontrar. Eu só respondi: boa viagem. Se reencontra bem longe. Não disse por maldade. Mas porque, naquele ponto, eu já não tinha mais nada para oferecer para alguém que só soube sugar. Ela não deixou um bilhete, um recado, nada. Só levou os perfumes, umas roupas e o celular, que agora estava sempre desligado quando as crianças ligavam. Nos primeiros dias, meus filhos perguntavam por ela o tempo todo. O mais novo chorava à noite, querendo dormir na cama dela. O mais velho fazia perguntas difíceis. Ela foi embora por sua causa? Você brigou com ela? Você ainda ama ela? Doía responder. Mas eu fazia com cuidado. Sem vilanizar, sem esconder, mas com verdade. A mamãe tá confusa, filho. Às vezes, adultos se perdem mesmo. Mas ela te ama, tá bom? E o papai tá aqui. Sempre vai estar. E eu cumpri isso à risca. Acordava cedo, preparava café, levava eles para a escola. Depois, dava minhas aulas, voltava correndo para fazer janta, checava a tarefa, botava eles para dormir. Minha rotina virou um campo de batalha contra a exaustão. Mas eu não podia quebrar. Eles eram tudo o que restava de verdade. E eram mais do que o suficiente. Enquanto isso, o Alfa sumiu do mapa. Soube que a ex-esposa dele pediu separação com denúncia de agressão.
Descobriu que ele tinha mais casos, não só com a minha mulher. Era um padrão. Um ciclo. Um cara que se alimentava da carência das outras para inflar o ego vazio que carregava. Vi ele uma única vez depois daquilo. Foi na frente do colégio das crianças. Ele apareceu de muleta, com o braço ainda enfaixado. A cara batida, inchada. Me olhou de longe. Pensei que ia vir falar. Mas não teve coragem. Só virou as costas e entrou no carro. No fundo, eu não sentia mais nada por ele. Nem raiva. Só desprezo. Mas ainda faltava uma coisa. O julgamento social. As pessoas acham que depois da explosão vem o alívio. Que tudo se resolve. Mas não. O que vem é o veneno silencioso das fofocas, das meias-verdades, dos sorrisos falsos. Teve gente que se afastou. Amigos que sumiram. Colegas que pararam de chamar para encontros. Alguns me olhavam com pena. Outros, com deboche. Um pai da escola veio me dar um conselho. Cara, desculpa, mas você devia ter segurado isso em casa. Família a gente resolve entre quatro paredes. Eu só olhei para ele e respondi. Quando alguém invade sua casa, você também tranca a porta por dentro e finge que tá tudo bem? Ele ficou sem graça, balançou a cabeça e saiu andando. Mas o que mais me doeu foi na reunião da escola. A coordenadora me chamou para conversar, disse que alguns pais estavam incomodados com a exposição dos filhos. Professores são exemplos, Sr. Marcos. Isso tudo que aconteceu. Eu fui traído, professora. A senhora já foi? Já levou tapa na frente dos filhos? Silêncio. Então me desculpa, mas o exemplo que eu dou é de não abaixar a cabeça. Ela não respondeu. E eu continuei dando aula como sempre. Melhor, até. Com mais verdade. Com mais empatia. Meus alunos passaram a me olhar diferente. Alguns até vieram conversar sobre os próprios pais, sobre como lidavam com brigas em casa. Eu escutava. Nunca julgava. Só dizia uma frase que agora era quase um mantra. Não é o que fazem com você que define quem você é. É o que você faz com isso. Nesse período, a ex-esposa dele virou uma aliada improvável. Me mandou mensagem agradecendo. Disse que se não fosse minha exposição, talvez nunca tivesse tido coragem de sair. Ele me fazia me sentir culpada por tudo. Até quando eu chorava. Conversei com ela por telefone. Falamos por quase 2 horas. Sobre dor, traição, vergonha, recomeço. Sobre como a gente se sentia sujo, fraco, burro. Mas também sobre força. Sobre como aquele caos, no fim, era libertação. Ela me mandou um presente depois, uma xícara com uma frase estampada. A traição não quebra. Ela revela. Coloquei no armário da cozinha. Toda manhã, tomava café nela. Como lembrete. Como símbolo. E aí veio o convite inesperado. O colégio ia organizar um evento sobre família e educação emocional. E me pediram para falar. Na frente de pais, alunos e professores. Fiquei em choque. Pensei em recusar. Mas meus filhos ouviram e disseram. Papai, fala. Mostra que você é forte. Eu aceitei. Na semana seguinte, subi naquele palco com as mãos suando. Respirei fundo. Olhei para aquela plateia que, semanas atrás, me julgava em silêncio. E comecei dizendo. Me chamaram aqui para falar sobre família. Eu vou falar sobre dor. O auditório silenciou. Falei por 20 minutos. Sobre ser traído. Sobre manter a dignidade. Sobre proteger os filhos mesmo quando o mundo desaba. Sobre não se render à raiva. E, principalmente, sobre recomeçar. Quando terminei, houve um silêncio longo. Achei que iam vaiar. Mas alguém começou a aplaudir. Depois outro. E outro. No fim, a sala inteira bateu palma. Meus filhos choraram. Alguns meses se passaram desde aquela noite em que tudo explodiu.
A vida, aos poucos, foi retomando um ritmo. Não igual ao de antes, e nem queria que fosse. Era outro ritmo. Um mais calmo, mais consciente. Eu ainda estava cuidando das feridas, mas agora elas já não doíam tanto. Só lembravam. E lembrar, às vezes, é o que mantém a gente em pé. Minha ex-esposa nunca voltou. Tentou contato algumas vezes, mas não comigo, com os filhos. Pediu para vê-los, para conversar. Eu permiti. Nunca quis que meus filhos crescessem com ódio da mãe. Mas deixei claro, aqui, ela não manda mais. E se quiser fazer parte da vida deles, vai ter que merecer. Mostrar presença, constância, verdade. Promessa já não servia para nada. A relação entre eles ficou morna. Distante. Meus filhos, principalmente o mais velho, entenderam rápido o que tinha acontecido. E não foram atrás dela com força. Sentiam falta, claro. Mas sentiam mais segurança comigo. E isso dizia tudo. Eu voltei a me dedicar à escola. Me tornei coordenador adjunto. Recebi convites para palestras, até entrevistas. Gente que antes me julgava agora queria minha opinião sobre paternidade, responsabilidade emocional, superação. Mas o momento que selou tudo veio de onde eu menos esperava. Era uma terça-feira, fim de tarde. Eu tinha acabado de sair da escola e parei numa padaria perto do metrô. Pedi um café, um pão na chapa. Enquanto esperava, um cara entrou mancando. Cabelos bagunçados, camiseta surrada, olhar perdido. Era ele. O Alfa. Fiquei em silêncio. Ele me viu. Travou. E pela primeira vez, vi arrependimento nos olhos dele. Não medo. Arrependimento mesmo. Sentou na mesa ao lado. Pediu um suco. Depois de alguns minutos, se virou para mim e disse: Eu não sei nem por onde começar. Não respondi. Dei um gole no café. Ele continuou: Eu estraguei tudo, cara. Com você, com ela, com minha ex, perdi o emprego, perdi a guarda dos meus filhos, perdi minha casa. Fez uma pausa. Me olhou. Nunca imaginei que aquele tapa ia virar o começo do meu fim. Respirei fundo. Olhei para ele. E disse: Não foi o tapa. Foi o ego. Ele abaixou a cabeça. Ficou quieto por alguns segundos. Depois murmurou: Eu não era alfa. Eu era só um idiota carente querendo se sentir importante. A sinceridade me pegou de surpresa. Eu esperava raiva, negação, talvez arrogância. Mas não. Ele estava quebrado. Humano. Frágil. Eu vi a palestra, ele disse. No YouTube. Alguém gravou. Você falando sobre dor. Sobre dignidade. Eu chorei, sabia? Fiquei em silêncio. Eu sei que não tem perdão. E nem peço. Só queria que você soubesse que você venceu. Você saiu inteiro. E eu virei a piada. Aquilo me doeu um pouco. Não por ele. Mas porque, no fundo, eu sabia o que era estar no fundo do poço. Eu não venci, respondi. Só escolhi não perder para mim mesmo. Ele assentiu. Terminou o suco. E antes de sair, disse: Espero que seus filhos saibam o homem que você é. E foi embora. Fiquei ali, por um tempo, olhando a rua pela janela da padaria. Gente indo e vindo, carros buzinando, vida pulsando. E pela primeira vez, eu senti paz de verdade. Não por ter vencido, mas por ter resistido sem me perder. Voltei para casa, fiz janta para os meninos, ajudei com as tarefas. Antes de dormir, sentei na varanda com um copo de uísque. Olhei pro céu, escuro e silencioso. E pensei, era para eu estar destruído. Mas estou aqui. De pé. Melhor. Mais inteiro. No dia seguinte, meu filho mais velho deixou um bilhete no meu travesseiro. Papai, quando eu crescer, quero ser igual você.
Chorei. Chorei de verdade. Porque no fim das contas, não era sobre vencer um traidor. Nem sobre mostrar força para quem me humilhou. Era sobre deixar um legado. Sobre ensinar, sem palavras, o que é dignidade, coragem e amor próprio. E quanto ao Alfa? Bom, ele ainda manca. Mas agora sabe que quem manda mesmo, nem sempre grita. Comentário e Reddit. Ah, parabéns pra campeã da temporada. Trocou um marido dedicado, filhos que a amavam e uma casa construída com suor por um alfa de quinta que bate no pai de família na frente das crianças. Resultado? Ficou sem o marido, sem a casa e ainda conseguiu perder a confiança dos próprios filhos. É quase um talento especial transformar a vida inteira em cinzas em tempo recorde, dá até para colocar no currículo, especialista em autodestruição conjugal e patrimônio perdido.